Eu tenho dúvidas hoje se a atividade é ilegal. Nós temos que partir de 1946, da Lei das Contravenções, que proibiu todos os tipos de jogos. A Lei Zico, quando ela veio, ela excepcionalizou o bingo. O bingo, então, por força de lei, pode. O que aconteceu na sequência? A Lei Maguito, porque a legislação do bingo estava dentro do Estatuto do Esporte. Em um dado momento, quando se reformava o Estatuto do Esporte, basicamente para mexer na lei do passe do jogador, que o Pelé, quando ministro, tinha deixado muito fluida essa relação, isso produziu, inclusive, oportunizou que o Ronaldinho Gaúcho saísse do Grêmio e ele próprio vendesse o seu passe para o Paris Saint-Germain. Isso deu um susto nos clubes brasileiros, porque digamos, o patrimônio do clube e passe dos jogadores, a partir daquela data, ficava em risco de ser uma coisa fora do controle dos clubes. Então houve um movimento muito forte no Congresso para que se revisse alguns aspectos dessa legislação, para que o clube tivesse algum controle, não perdesse o investimento no descobrimento de seus talentos. E nessa mesma legislação estava o bingo. Então, naquela oportunidade, o senador Maguito Vilela, relator do assunto, negociou com o mercado e basicamente com a Caixa Econômica, dizendo: nós vamos tratar só da lei do passe, porque temos muita urgência para aprovar esse projeto, e a Caixa Econômica ficou incumbida de desenvolver um projeto de lei para tratar de jogos. Isso foi em 89, me parece, em junho de 89. Então, foi dado 1 ano e meio de vigência aos artigos que regulavam o bingo, ao final do qual esperava-se que se tivesse uma nova legislação. E, por uma série de aspectos que não cabe aqui serem analisados, a Caixa Econômica não conduziu o processo da busca de uma nova legislação. Então, os artigos que regulamentavam perderam eficácia no 31 de dezembro de 1 ano e meio anterior a essa legislação. Se nós trouxermos isso para uma análise do modelo legislativo brasileiro, que não contempla uma figura chamada repristinação automática, quando uma lei A proíbe um fato, uma lei B libera esse fato, se uma lei C revogar a lei B sem dizer e volta a ficar proibido, a atividade não volta automaticamente a ficar proibida. Isso é, digamos, da essência da nossa legislação. Então, o bingo, na nossa opinião, é uma atividade lícita e desregulamentada, porque a lei Maguito não voltou a criminalizar o jogo de bingo, que a lei Zico tinha tirado, excepcionalizou da lei ampla, que seria a lei das contravenções. Então, em nossa opinião, o jogo do bingo não está proibido, só que este entendimento não tem sido acolhido, digamos, pelo mundo jurídico no atual momento. Comercial. Nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco tem pergunta aqui do Moacir, tem pergunta da Sol, enfim, tem bastante pergunta chegando. Nós vamos para aquele rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. 13, põe na tela o comercial, até já. Muito bem, voltamos ao vivo aqui pela OTV com o nosso Opinião Livre, 22 horas e 40 minutos. Antes das perguntas, Dr. Paulo Cremonesi parece que tem uma pergunta também. Eu iniciei o programa dizendo que a gente podia ir no bingo, tinha jantar, enfim, fazia-se novos amigos, podia se distrair, quisesse ficar num canto ali só, brincando lá com as máquinas, quisesse ficar lá com aquela cartelinha, etc. Outra coisa que eu não entendo, queria que eu me explicasse, o nosso inconformismo é o seguinte: se eu abrir meu computador hoje e entrar no site fora do Brasil e quiser jogar um bingo, eu jogo passando meu cartão de crédito daqui. Quer dizer, eu em casa eu posso, a atividade não sofre nenhuma repressão. E eu não posso ir num lugar onde tenha mais gente, onde eu possa conhecer pessoas, onde eu possa ver gente, me distrair, comer alguma coisa. Quer dizer, eu tenho que parar o meu joguinho no computador, ir até a geladeira, pegar, não posso ter um garçom para me
em atender como eram nos bingos. Como o senhor vê, como presidente da Abrabim, essa disparidade? Quer dizer, se eu pegar um computador ali, passar meu cartão de crédito aqui do Brasil, o meu dinheiro daqui do Brasil vai lá para fora, num site internacional, e eu não tenho uma casa que gera empregos, que paga tributos, até eu não tenho esse lugar mais para ele. Nós entendemos hoje que o governo tem compreensão e gostaria, digamos, de regularizar essa situação. E a dificuldade está, digamos, na diversidade de opiniões e que elas se tornam, às vezes, muito acaloradas na Câmara. O governo tem noção exata de que a posição do Brasil é uma posição anacrônica, muito retrógrada. Veja que a Lei das Contravenções é de 1946, o governo brasileiro, a presidência era do general Dutra. De lá para cá, o mundo mudou. Quer dizer, o jogo hoje está nos computadores disponíveis a quem quiser acessá-los. Todos os países que fazem limite com o Brasil têm cassinos para os brasileiros. O Uruguai tem Punta del Este, a Argentina tem Foz do Iguaçu, o Paraguai tem Porto Juan Cabaleiros, quer dizer, a Bolívia, todos os países limítrofes disponibilizam para o público brasileiro os cassinos. Os navios chegam à costa brasileira, todos trazem cassinos a bordo, porque o mundo inteiro diverte-se em cassinos. Então, o que os navios que estão pelo mundo inteiro disponibilizando lazer e entretenimento, todos disponibilizam jogos, porque isso é aceito pelo mundo. Só que aqui no Brasil não é assim. Então, o brasileiro pode jogar nos barcos, nas embarcações que estão aqui na costa brasileira, pode jogar nas fronteiras, pode jogar no computador, só não pode jogar em casas estabelecidas que gerariam empregos, auxiliariam na dinamização da criação de empregos, de criação de áreas de lazer e repasse significativo. Um estudo que foi feito pela Força Sindical em relação a empregabilidade e a transferência de recursos que o projeto que está em estudo na Câmara transferiria ao governo é da ordem de 10 bilhões de reais que seriam transferidos para a saúde. Isso poderia auxiliar o Brasil a não precisar votar uma nova CPMF. Então, o governo entende isso. Eu vejo que o executivo tem uma percepção da conveniência muito bem colocada pelo governador do Rio de Janeiro, que é onde o foco, digamos, maior da luta contra o crime organizado. É cínica essa posição de negar a regularização da atividade em nome de proteger para que o crime organizado não ganhe, não leve vantagem com isso. Não, o crime organizado está em vantagem. Este mercado, que no mundo inteiro é uma indústria saudável, que sustenta uma linha de turismo, que gera empregos, gera tributos, aqui no Brasil está reservado aos contraventores. Outras perguntas? Eu vou aproveitar aqui para saudar o Moacir, o Ari Aguiar Júnior, que também está conosco, o Sol Garcia já tinha falado. O Moacir está querendo saber o seguinte: o senhor acha que existe um lobby por parte dos cassinos da América do Sul contra a abertura dos jogos no Brasil? E ele também quer saber como a Abrabim pretende agir para tentar mudar a imagem ruim que o bingo ganhou no decorrer desses anos. E ele faz uma observação, ele falou também: quero saber quando os nossos governantes vão parar de se preocupar aonde o povo gasta o seu dinheiro. Então tá aí a opinião do nosso internauta. Acho que muito bem colocada a pergunta. O governo tem uma tendência, e isso pode se tornar muito perigoso. Todos os regimes fascistas começam com os governos tentando decidir o que o povo pode ou não pode. Quer dizer, o governo tem que disciplinar aquilo que são usos e costumes de um povo e não impor. Quer dizer, esse é o nascimento de todas as
os regimes que se tornaram fascistas seguem sempre esse caminho do governo tentar ditar normas. Com relação à percepção, digamos, em relação a uma imagem ruim do bingo, eu acho que o bingo pagou um preço por ter uma parcela muito grande da população que tinha contato com a atividade. Então era uma atividade que mexer com bingo, falar do bingo, rendia, digamos, imagem, rendia Ibope, e isso trabalhou contra o bingo. Nós temos uma pesquisa que foi contratada junto ao Ibope, para a gente tentar conhecer melhor a opinião do público brasileiro, e nós tomamos conhecimento através dessa pesquisa de que apenas 18,6% da população brasileira tinha ido a um bingo. E dos 18,6% que tinham ido a um bingo, 85% voltaram em algum momento. Ou seja, houve uma aprovação. É o tipo da situação de que quem conhece tem uma percepção boa, e o que lhe permite retornar, ao menos mais uma vez, à atividade do bingo. Então nós acreditamos que, autorizado, se permitir uma publicidade que possa, digamos, levar uma visão interna do bingo, porque se criaram fantasias de que o bingo era fechado para que as pessoas perdessem noção de tempo e espaço, e tinha tanta fantasia sobre isso. Não é nada disso. O processo de apresentação das bolas sorteadas se faz em televisão. Quer dizer, é claro que precisa de um ambiente fechado para que as pessoas possam visualizar a bolinha que foi sorteada. Quer dizer, tenta colocar uma televisão na rua, na frente de uma janela, não vai dar visão. Quer dizer, não tinha nenhum interesse. Quer dizer, normalmente, os painéis, que são mídias eletrônicas, onde se processa o jogo, nos intervalos elas estavam ligadas em canais de televisão, as senhoras sentavam lá assistindo novela, enquanto cantavam elas ficavam anotando. Paravam-se para fazer pagamento, venda de cartão, elas estavam assistindo a novela, quer dizer, existia clara noção de tempo e espaço. Então eu acho que se carregou um pouco as tintas em relação a uma certa demonização do efeito do bingo sobre a população. Parecia que aqui no Brasil estávamos fazendo uma experiência inédita, nunca antes testada em nenhum país, e que a população ia cair numa descida de hábitos morais e de costumes, como se o jogo não estivesse autorizado em todos os países do mundo, exceto o mundo islâmico, sem que nós aqui possamos reclamar para nós índices de criminalidades muito mais baixos por conta de não termos jogos, ou índices diferenciados de moralidade porque não temos jogos aprovados. Quer dizer, é absolutamente inconsistente essa acusação de que o bingo iria transferir uma malignidade à sociedade. Isso é uma experiência que todo mundo realiza com sucesso e faz disso fonte de receita, fonte de empregabilidade, e nós estamos simplesmente delegando isso à marginalidade.